Conversamos com o Dr. Jorge Oliveira Silva, Presidente da Assembleia Municipal, naturalmente, para sabermos se foi de todo apanhado de surpreendido ou de surpresa com esta renúncia a Hermínio Loureiro como Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Boa noite, doutor. Boa noite, João. Surpreendido fiquei porque isto foi uma decisão que eu penso que ninguém esperaria, mas de qualquer maneira eu na minha profissão muitas vezes fico surpreendido com algumas situações clínicas que me aparecem com os doentes e, portanto, dei logo a volta e a gente tem que ter pensamentos positivos e, portanto, temos que respeitar a decisão do ex-presidente da Câmara, que, na opinião dele, achou que era a altura de fazer um interregno na política e pronto, e tudo bem, tivemos que seguir a lei, dar posse ao número 2, ao professor Isidro Figueiredo, que era o número 2 como vereador da Câmara Municipal, e pronto, e o Hermínio Loureiro ficou livre para fazer aquilo que realmente queria. Conhecendo como conhece tão bem o Hermínio Loureiro, que explicações é que encontra ou que motivos e que razões para esta sua demissão? Eu penso que foi o Hermínio Loureiro é uma pessoa muito determinada que ama muito Oliveira das Meias e a quem todos nós temos uma dívida de gratidão grande. Eu já tenho visto aí uns comentários que são uns autênticos disparates, porque, embora e penso que ele quis reservar as suas razões para a admissão, e eu penso que temos que respeitar isso. Agora, tenho visto aí uns disparates, uns comentários que são uns autênticos disparates, tais como dizendo que o Hermínio iria trocar a política por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro e tal. Eu penso que não. O Hermínio está há 20 anos em Oliveira das Meias, é uma figura de relevo nacional, e se o que o movesse não fosse o amor à terra, não estaria 16 anos com as portas abertas, que todos nós sabemos que ele tem, em todo lado, estar a fazer o sacrifício, e que para ele não foi um sacrifício, fez-lo com todo o gosto, com toda a paixão que ele sabe pôr nas coisas em que se mete, e penso que dignificou muito o Oliveira das Meias e deu uma visibilidade ao Oliveira das Meias que o Oliveira das Meias precisava muito. Penso que o Hermínio, conversamos muitas vezes, somos amigos de longa data, teve alguns problemas de saúde também, portanto, isto na política, sabe que a política nunca é uma profissão para sempre. Eu penso que ele chega a uma determinada altura e diz que já não conseguia, se calhar, dar o mesmo que ele sempre quis para o Oliveira das Meias, que foi sempre o melhor, que achava que já estava desgastado e que não quis prolongar esse desgaste e achou que devia dar hipótese ao número 2 para rejuvenescer mais um bocado e para arejar mais um bocado a equipa camarária neste final de mandato. E com certeza que terá pensado muito bem na situação. Não sei concretamente quais foram os motivos exatos que o levaram à renúncia de mandato, mas com certeza que se o fez-lo de uma maneira pensada e que todos nós temos, mais do que nos interrogarmos o que é que foi e o que é que não foi, deixar esta cosquice parola de lado e respeitar as opções das pessoas, e neste caso do Presidente da Câmara, e penso que o Hermínio Loureiro já é passado, o que temos que falar é no presente e no futuro. Penso que a Câmara está muito bem entregue ao professor Isidro Figueiredo, porque reúne condições que é difícil hoje em dia reuni-las todas
na mesma pessoa, porque é um oliveirense de gema, é uma pessoa íntegro dos pés à cabeça, e isso é fundamental na política. Para se queremos credibilizar a política, temos que fazê-lo com pessoas íntegras e com pessoas competentes. E vem de uma área que é a área da educação, em que foi e é um educador. E, portanto, vai exigir que a política também se faça segundo os valores que ultimamente têm andado muito arredados da política, quer local, quer nacional. É caso para dizer que costuma dizer-se que há sempre um tempo para tudo. Este terá sido mesmo então o momento certo para a saída de Hermínio Loureiro? O momento certo... Isto não há momentos certos. Quando as pessoas, sem serem pressionadas, e isto foi uma decisão pessoal, só pessoal, do Hermínio Loureiro, e quando as pessoas acham que chegou o tempo de mudar de agulha ou mudar de rota, nós temos, no fundo, é que respeitar e arranjar soluções. Estamos muito gratos, como eu disse há bocadinho, ao Hermínio Loureiro. Eu tenho, nestes dias todos, após a retirada do Hermínio Loureiro, tenho visto muita gente, e eu lido profissionalmente com muita gente por dia. Eu falo sempre diariamente com 60, 70 pessoas, diferentes todos os dias. E, de uma maneira geral, todos se têm mostrado, vêm-me perguntar, mas o que é que aconteceu ao nosso Presidente? Gostava tanto do nosso Presidente, ele era tão simpático, é uma pessoa tão afável, representava tão bem Oliveira das Meias. É verdade, todas as pessoas ficaram com alguma mágoa do Hermínio Loureiro, mas eu também tenho dito que as coisas são mesmo assim, na política é mesmo assim. Hoje ninguém foi ao tapete. Eu penso que estamos vivos, temos que ter confiança no presente para termos um futuro que todos pretendemos para Oliveira das Meias, um futuro cheio de sucessos, para vermos os oliveirenses, como vimos de uma maneira geral nestes anos do Hermínio Loureiro, felizes e contentes com a sua terra e com os seus governantes. No dia da tomada de posse, utilizei esta expressão que o doutor até acabou mesmo por utilizar. Então, dissemos que Isidro Figueiredo seria o homem certo para o lugar certo, temos de dizer, porque fez esta leitura. Eu fiz essa leitura porque, numa altura em que faltam 7, 8 meses para acabar o mandato, uma pessoa que já vem com um trajeto como número 2 na Câmara Municipal, e com as qualidades que tem e com a disponibilidade e o seu amor à terra e ao concelho que tem o Isidro Figueiredo, nós podemos estar, e os oliveirenses podem estar sossegados, que o professor Isidro Figueiredo vai ser, neste resto de mandato, porque só podemos falar neste resto de mandato, não podemos falar para mais além, porque isso não depende nem de nós, nem se ele será candidato ou se vai ser candidato. Isso são coisas que já dizem respeito aos partidos políticos e a ele próprio, mas ele penso que agarrou muito bem esta oportunidade, vai agarrar muito bem esta oportunidade e vai continuar a dignificar Oliveira das Meias, porque, é como eu digo, ele tem tudo para dar certo. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa de uma seriedade notável, é uma pessoa que pensa muito bem, uma pessoa muito humilde. Há muita gente que não o conhece e que pensa que, até por uma questão de feitio, é muito menos expansivo que eram alguns presidentes da Câmara, ou como propriamente o Hermínio, a quem as pessoas estavam habituadas. O Hermínio é uma pessoa muito mais expansiva, por feitio e tal, mas o Isidro Figueiredo é uma pessoa competentíssima, uma pessoa seríssima, é uma pessoa que estará na Câmara Municipal, se for preciso, 24 horas, mas se não estiver fisicamente, eu sei que a Câmara Municipal está 24 horas na sua cabeça. E, portanto, é uma pessoa que se vai dedicar inteiramente nestes meses à Câmara Municipal, e tem uma série de qualidades e de valores que realmente vão fazer do professor Isidro Figueiredo um grande Presidente da Câmara e uma grande honra para os oliveirenses. Olhando naturalmente para trás, para aquela visibilidade que o Hermínio Loureiro trouxe à cidade e ao Conselho, como há pouco acabou de dizer, é caso para perguntar também, para saber a sua opinião, o que é que podemos esperar deste novo Presidente, do Isidro Figueiredo, num Conselho tão exigente?
O Conselho é exigente, é um facto, mas o Isidro Figueiredo não tem a visibilidade nacional que tem o Hermínio Loureiro. São pessoas completamente diferentes, mas ele não vai deixar de ser quem é. É uma pessoa que se vai dar de corpo e alma ao Conselho e que, com certeza, a avaliação depois será feita por os oliveirenses. E os oliveirenses, com certeza, que penso que não ficam a perder com o Isidro Figueiredo a Presidente da Câmara. O que é que pensa e qual é a sua opinião quando diz que o Partido Socialista que esta mudança terá sido feita já a pensar precisamente nas próximas eleições? Concorda com esta afirmação? Eu não sei, eu como Presidente da Assembleia Municipal, não sei se me devo pronunciar sobre essa questão. De qualquer maneira, eu como não tenho tábuas nenhuns, o que eu penso é que se fosse assim, então o Hermínio já poderia ter saído há mais tempo para preparar o terreno, porque eu penso que isto é uma grande responsabilidade. Um vereador a 6 ou 7 meses de um ato eleitoral tomar a seu cargo a presidência de uma Câmara não é assunto fácil. Há dossiês que têm que ser passados, há matérias que têm que ser agilizadas, há muitas coisas ainda até ao fim do mandato e penso que não é uma tarefa fácil. Agora, se estará a preparar o novo mandato, isso é uma coisa que diz respeito único e exclusivamente a duas entidades. Uma, neste caso, ao PST. O partido é que irá dizer se realmente aposta no Isidro Figueiredo ou não. E depois, se aposta no Isidro Figueiredo, o Isidro Figueiredo também, isto também ficará sempre, se o convite for feito, a vontade ou não do professor Isidro Figueiredo ir às eleições como candidato do PSD nas próximas eleições à presidência da Câmara. Precisamente, já falamos com ele sobre isso, ele dizia-nos que mais lá para diante é que viria a tomar uma decisão ou não, mas dito de outra forma também, doutor, o Isidro Figueiredo será, quer se queira, quer não, um candidato natural, naturalmente às eleições como presidente, e neste caso, Sr. do Hermínio, pelo PSD, ou outros nomes, na sua opinião, poderão surgir? O Oliveira das Meias tem várias pessoas com muita capacidade para poderem ser presidentes de Câmara, assim o queiram. Os últimos anos da política têm sido uns anos conturbados e penso que a política deixou de ser aliciante para muita gente competente neste país e neste concelho. O que é mau, diga-se em nome da verdade. O que é mau, mas temos que ver a situação também por outro lado. Por isso é que muitas vezes só se conseguem arranjar candidatos já em fins de carreira, porque realmente não é atrativo. Por isso é que eu tenho uma grande admiração, e desculpa agora voltar a falar do Hermínio Loureiro, Já lá iríamos. Que na juventude, aos 30 e poucos anos, com uma série de portas abertas para fazer tudo aquilo que quisesse, não só na política, como desafios profissionais bastante grandes, eu conheço-os, optou por vir para o Oliveira das Meias e o seu amor à terra, eu penso que isto não tem preço. Isto não tem preço nenhum. E se ele chegou a uma determinada altura e viu que realmente aquilo que poderia dar, já não o podia dar com a mesma força, porque está desgastado, é um desgaste natural, perfeitamente natural. Todos nós sabemos, tinha uma série de atividades até inerentes à sua presidência na Câmara Municipal, e eu lembro aqui que penso que foi o único presidente da Junta Metropolitana de Porto que qualquer decisão que fosse tomada durante a presidência dele foi sempre por unanimidade. Portanto, isto revela o homem de consenso. E todos lamentam a sua saída, não é? E portanto, mas chegou ao fim, quer dizer, ele também as oportunidades, na minha opinião, que lhe aparecem agora, ele teve as portas
completamente abertas para fazer tudo aquilo que pretendia e onde se revia, optou por o Oliveira das Meias, esteve aqui 20 anos, dedicado de corpo e alma ao Oliveira das Meias. Eu acho que não temos que o respeitar e este seu património que deixou aqui, tendo hoje quase toda a gente no país sabe onde fica Oliveira das Meias, sabe quem é o presidente da Câmara de Oliveira das Meias, e isto antes do Hermínio Loureiro. Todos nós temos que o reconhecer. Não era possível. O professor Isidro Figueiredo será com certeza a pessoa em quem o Hermínio Loureiro, senão não o tinha posto a número 2, não sendo vice-presidente, estando a pensar, ou podendo, ou se é que pensou alguma vez em renunciar, achava que seria a pessoa mais bem preparada e a pessoa que o poderia substituir sem a Câmara ficar a perder. Agora, eu penso que o Isidro Figueiredo, e isto é muito importante, quando o Hermínio Loureiro diz eu vou andar por aí, com certeza que todos nós sabemos que o Hermínio gosta muito do Oliveira das Meias, está sempre disponível para o Oliveira das Meias e está sempre disponível para o Presidente da Câmara, seja ele quem for, seja o Isidro Figueiredo, seja outra pessoa qualquer, ou do PSD, ou do PS, seja quem for, está sempre disponível para ajudar o Conselho e para abrir certas portas e tornar e fazer uma série de contactos, porque ele é um homem que conhece toda a gente, tem contactos extraordinariamente importantes. E eu penso que, como o Isidro Figueiredo também, com certeza, será uma pessoa a quem o Hermínio poderá ser muito útil, não só agora para o Isidro, mas, como eu disse, futuramente para o Conselho de Oliveira das Meias. O Isidro penso que não tem problemas nenhuns, porque tem umas características e tem valores, é um homem de trabalho, não é um homem de grande projeção nacional, mas é um homem que vai ficar, tenho eu a certeza, que os oliveirenses irão recordar quando ele também se afastar, com muita pena e muita mágoa, porque é uma pessoa que personifica bem o que é ser oliveirense. O trabalho, o amor à terra, a seriedade, tudo isso é fundamental. A educação, tudo isso é fundamental para um político. E todo o esforço que ele também está a fazer, ele é professor, temos que estar gratos a toda esta gente que se disponibiliza hoje em dia, ganhando muito menos nos cargos políticos e municipais, mas nos cargos políticos, de uma maneira geral, que se disponibilizem por o seu amor à terra. Temos que os acarinhar, temos que lhes dar apoio, que sermos positivos, temos que ajudá-los. Fazer a crítica, sim senhor, mas a crítica para positiva. Temos que os ajudar, porque ajudando, todos nós nos sentimos representados no Presidente da Câmara, seja ele quem for. Eu penso que o Isidro é um bom exemplo de um bom Presidente que vai ser um grande Presidente. Um tema, naturalmente, desta Câmara e deste mandato e dos anteriores, já agora porque não, foi sempre uma prioridade que dera água e saneamento. O que é que tem a dizer sobre isso, doutor? Para além, como homem da saúde, em relação também ao nosso hospital. Sim, no que diz respeito à água e ao saneamento, foi uma promessa eleitoral do Hermínio Loureiro, e eu acho que qualquer conselho que se queira desenvolvido, e esta promessa do Hermínio vem com um atraso para aí 30 anos, e eu só lamento que durante estes 30 anos, e virando mesmo, e sendo completamente frontal, e dizendo as coisas que me dão na alma, como é meu timbre, foram elencos todos do PSD, e que tiveram uma pecha muito grande, porque eu acho que a água e o saneamento pelo menos já deveria ter o nosso Conselho resolvido este problema há mais de 20 anos. E se formos ver todos os conselhos, ou a grande parte dos conselhos do país que hoje estão dotados com água e saneamento a 100%, foram conselhos que aproveitaram os fundos comunitários. E o Oliveira das Meias andou distraído. O Oliveira das Meias andou distraído nessa altura. O Hermínio, contrariamente também ao que dizem,
não fez essa promessa para ganhar votos. O Hermínio Loureiro acreditou que em 4 ou 8 anos era possível a água e o saneamento. Isso foi um erro político, porque eu acho que na política só podemos balizar as coisas, só podemos prometer aquilo que depende de nós. E quando as coisas não dependem de nós, não foi o caso. Não foi o caso. Quando as coisas não dependem só de nós, mas a burocracia ou os timings muitas vezes demoraram muito, e pronto, e penso que há... Desculpa interrompê-lo. Acha que esta concessão à Endacov terá sido a melhor solução para ir disso, não? Eu penso que depois do que aconteceu com o tempo todo perdido, eu penso que não haveria outra solução, na minha opinião, melhor para resolver o problema. Agora, o que eu acho é que têm que ser criadas rapidamente, e penso que vamos ter algumas notícias boas e que a água e o saneamento vão para a frente. Agora, foi realmente uma promessa eleitoral e o Hermínio Loureiro tem sido penalizado por isso. Ele acreditou seriamente que isso era uma necessidade e acreditou que era possível fazê-lo. Não foi. Nós muitas vezes pensamos que as coisas são de uma maneira e as coisas não correm como pensam, mas acho que não devemos ser penalizados porque ele também deu o pontapé de saída. E foi o que deu o pontapé de saída. Agora, se ele tivesse dito, em vez de ter dito em 4 ou 8 anos, se tivesse dito vou iniciar a água e o saneamento em Oliveira das Meias, com uma concessão com a Endacva, já ninguém o penalizava porque ele não teria dito ou não tinha posto um espaço temporal para a realização de tal facto. Portanto, eu penso que a água e o saneamento irão ser o mais breve possível uma realidade num concelho que é muito desenvolvido e que é impossível um concelho não ser um concelho desenvolvido sem uma coisa que é fundamental e que é a principal prioridade, que eu penso que é a água e o saneamento. O doutor, que é um acérrimo defensor de com a saúde não se brinca, é uma frase sua também, que já tenho escutado muitas vezes. O que é que temos a dizer sobre isto, em relação ao nosso hospital, e algo mais que quer acrescentar? Ao nosso hospital, eu penso que o nosso hospital tem variedíssimos problemas. Hoje, eu defendi sempre, e defendo há vários anos, que em termos, eu tenho que pensar mais como técnico de saúde, preocupado com os doentes, do que propriamente como político nesta situação. Claro. Porque, de uma maneira geral, há muita gente que diz mal do hospital, porque os cuidados não são, efetivamente, os melhores. Mas essa gente, se amanhã forem confrontados, vai fechar o hospital, essa mesma gente que diz mal do hospital é a gente que corre a tentar tudo para que o hospital não feche. Eu penso que o problema da saúde em Oliveira das Meias, no que diz respeito ao hospital, nós estamos muito mal servidos. O hospital não tem uma urgência como uma urgência deve ser. 24 horas, nas 24 horas eu não sei quantas horas, ou durante quantas horas é que temos um serviço de análises funcionando. E com o atual surto gripal ainda pior, não é? Quantas horas teremos um serviço de radiografias, de raio-x, funcionando? E temos uma urgência que realmente é assegurada por estas equipas de médicos que ninguém conhece, que não fazem parte do hospital e que vêm aqui fazer umas horas, depois vão para o outro lado, para a Leiria, depois vão para Lamego, vão para isto. Portanto, não há uma ligação. Médico-doente, não é? Médico-doente, se quer internar, tem que depois não tem autonomia para poder internar um doente, tem que falar depois com o internista do hospital. E eu penso que o Hospital de Oliveira das Meias interessa até ao centro hospitalar da Feira que não esteja fechado, porque também serve penso que hoje é mais um armazém de doentes em fase terminal. É isso que eu lhe ia perguntar, do que propriamente um hospital com todas as valências que nós queríamos. Aliás, eu acho que
em termos de centros de saúde, e falou-me há bocadinho, por exemplo, da gripe. Eu não consigo perceber como é que um surto de gripe bloqueia completamente o sistema de saúde hospitalar no país. No país. Já não temos visto. É no país. E eu penso que se os centros de saúde, e sabendo nós que 70% das idas às urgências hospitalares... É por via disso? São falsas urgências. Isto é, são situações que se podem tratar perfeitamente sem ocupar um serviço de urgência, sem ser um caso urgente. Eu penso que as urgências devem estar focadas só nas situações de Como é que se fazia esse rastreio, doutor? Eu penso que se os centros de saúde estivessem abertos até à meia-noite e estas 70% das pessoas que recorrem ao hospital por falsas urgências, aos hospitais de falsas urgências, recorrem até à meia-noite, porque ninguém vai com tosse ao hospital às 3 da manhã. Não é normal, não é normal, nem com uma simples dor de cabeça, nem com uma diarreia às 4 da manhã. Não vai, só se for uma situação urgente, isso tudo bem. E se os centros de saúde resolvessem os 70% dessas situações que não são urgentes, e para isso tínhamos que ter centros de saúde abertos até à meia-noite, por exemplo. Eu vi no outro dia o Presidente da Ordem dos Médicos defender a abertura dos centros de saúde até às 10 da noite. Eu defendo até à meia-noite. Isso aconteceu no Algarve, por exemplo. Até à meia-noite. E eu vou-lhe dar o meu exemplo. Por exemplo, eu à quarta-feira, o meu horário é até às 8 da noite. Se eu trabalhasse até à meia-noite em situação de serviço de atendimento permanente, e como trabalhava mais 4 horas, ficava dispensado de trabalhar as 4 horas de quinta-feira, não receberia mais por isso, e penso que resolveríamos muito dos problemas que afetam os hospitais. No que diz respeito ao Hospital de Oliveira das Meias, eu penso que o Hospital de Oliveira das Meias só poderá ser um hospital que a gente tenha confiança se houver a descentralização também da saúde em Portugal. Quando muito se falou nesse novo hospital que podia ser construído aqui entre Douro e Voga, isso não passou mesmo de um sonho do papel, digo eu, sequer que se a calma chegou ao papel. Não passou de papel, mas se nós fizermos, e é isso que eu estou a dizer, o que eu estava há bocadinho a dizer e depois fugi para outro campo. Eu já penso há 10 anos, e isto são experiências que eu vejo lá fora, eu não invento nada, que se nós estivéssemos aqui, por exemplo, dando um exemplo, aqui esta zona da Aveiro Norte, pequenas unidades funcionais, que em termos de gestão é muito mais fácil gerir. Hoje fala-se já na gestão hospitalar por piso. Portanto, estes grandes elefantes brancos é muito difícil gerir isto. Mas se, por exemplo, nós aqui em Oliveira das Meias tivéssemos um hospital com ginecologia, obstetrícia e pediatria, que são como já tivemos, de resto. Sim, que são 3 especialidades que estão interligadas. As pessoas de Ovar vinham ter os seus filhos de Oliveira das Meias, como as pessoas de Arouca, de Castelo de Paiva, Santa Maria da Feira, ou de Ovar, ou São João da Madeira, não tinha problema. Em Valdecâmara teríamos outras 2 valências, por exemplo, ortopedia e cirurgia. E teríamos urologia em Ovar, porque isto é, num raio de 20 km, se nós tivéssemos as especialidades todas, em vários hospitais de reduzidas dimensões, mas com uma funcionalidade que penso que não ofereceria dúvida, nós estávamos muito melhor servidos e não teríamos que ir para os grandes hospitais, para os hospitais centrais, para os corredores dos hospitais centrais, que foram construídos há dezenas de anos, que não têm infraestruturas físicas nem nenhum conforto para poder receber os seus doentes. E, portanto, eu penso que estamos a arrastar o problema do hospital, que não é só do Hospital de Oliveira das Meias, é de muitos hospitais de província, que não têm condições, não têm médicos, e nós hoje, contrariamente ao que se diz,
temos médicos em excesso. O que estarão é mal distribuídos. Agora, as condições não permitem que muitos destes médicos, e dos milhares de médicos que se formam todos os anos, muitos têm que emigrar, porque as condições no nosso país e os honorários e as possibilidades de poderem chegar longe estão quase coartadas. Isto é, andamos todos a pagar a formação de médicos para depois esses cérebros emigrarem e o país, e fazem muita falta ao nosso país. E optaram mesmo quando eu ainda me formei, quando o fundamental no médico era a relação médico-doente. Cá há pouco falávamos. Hoje isso transformou-se e o bom médico é o que tem boa relação com o computador e não com o doente. E pouco com o doente. E se reparar, e se entrar em qualquer consultório médico, aquela cadeira que estava sempre em frente ao médico está de lado, o doente está de lado e em frente ao médico está o computador. É verdade. E muitas vezes as consultas são feitas de frente para o médico e de lado para o doente. Isto é um desrespeito. De frente para o computador, esse querido. De frente para o computador e de lado para o doente. Quer dizer, isto é um desrespeito, porque eu acho que uma das grandes funções da medicina, e a medicina é uma profissão fantástica, incomparável. Eu penso que é a melhor profissão do mundo. Mas só terá sucesso se nós fizermos dos nossos doentes pessoas felizes. E com esta política dos números e só estatísticas, prestando muito pouca atenção aos doentes, não tendo tempo para podermos dar ao que melhor a medicina tem, que é a relação médico-doente, nós vamos nos sujeitar a ter, e com o período de sobrevida aumentar, a termos uma população envelhecida, mas pior do que isso, uma população infeliz, com falta de cuidados médicos, com falta de uma palavra amiga, porque com este sistema não se cria condições para que haja paciência e haja tempo para tratarmos bem os nossos doentes e, neste caso, os nossos velhinhos. Coloco-lhe esta questão e venho de pé nas suas palavras. Os doentes que vêm parar ao Hospital de Oliveira das Meias bem já em fim de vida, como há pouco disse. Temos também, por via disso, um hospital em fim de vida? O hospital, para fazer aquilo que está a fazer, ó João, isto pode ser como devemos fazer tudo. Não querendo magoar ninguém, perceba as suas palavras. Podemos fazer tudo para safar o nosso hospital, mas não é a qualquer preço. Nós o que queremos é ter um hospital que cumpra a sua função e que não nos envergonhe a nós médicos das condições que temos para poder desempenhar cabalmente a nossa tarefa. E o nosso hospital, infelizmente, não tem essas condições. Eu diria que é mais um posto de socorros do que propriamente um hospital na verdadeira acessão da palavra. Doutor, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, que balanço faz também ao seu mandato, e claro, a questão é óbvia que tinha que colocar, se vai continuar, se for convidado, naturalmente? Eu penso que essa pergunta, o ir continuar, é uma pergunta mais lá para a frente, mas penso que... É a mesma resposta que deu a Isidro já agora. Não, mas é um bocado diferente. Eu não sei o que é que o Isidro respondeu. Será lá mais para a frente equacionar o problema. De qualquer maneira, o que eu penso é o seguinte: é que chegou a hora de Oliveira das Meias renovar as pessoas que têm estado durante estes anos todos à frente da política oliveirense. Sente-se cansado? Penso que é preciso... É como as plantas, é preciso regá-las. E regá-las com gente mais jovem, com outras ideias, gente também capaz, gente competente e gente que seja bairrista e que goste muito de Oliveira das Meias. E eu também já estou
na política há umas dezenas de anos cá em Oliveira das Meias. E penso que é chegada a altura também, de dar o lugar a gente mais valorizada, gente que também gosto muito de Oliveira das Meias, mas que tenha outras ideias e que tenha outras oportunidades. Isto sempre com os mesmos também não tem piada nenhuma. Nós temos que renovar e penso que temos que sempre que renovar um bocado. No que diz respeito ao mandato, eu tenho que estar grato a todos os deputados municipais porque fizeram com que este mandato corresse sem problemas de maior. Penso que na Assembleia Municipal houve urbanidade, houve as pessoas, os diferentes partidos e os diferentes deputados, cada um, não são uns melhores oliveirenses ou oliveirenses de primeira água e os outros de segunda água. Penso que são todos oliveirenses. Todos gostam da mesma maneira da sua terra, do Oliveira das Meias. Têm ideias diferentes. Há uns que pensam e que têm umas ideias que serão melhores para desenvolver o seu concelho e outros que têm outras ideias. E por isso depois há as eleições e o povo é soberano nesse tipo de situação. De qualquer maneira, acho que deve haver um respeito sempre muito grande por as opiniões diferentes. Acho que isto serve tanto para quem governa como para quem está na oposição. Quem governa deve ter respeito sempre e aproveitar muitas vezes as ideias da oposição, sejam elas as que forem, de quem vier. E quem está na oposição também deve respeitar e dar as chegas, e muitas vezes isso não tem sido feito, dar as chegas para que as coisas tenham mais peso, mais valor e para que as pessoas se sintam mais motivadas no desempenho das suas funções e mais motivadas para o engrandecimento do concelho, que precisa de todos. Nós não nos podemos dar ao luxo de pôr de fora alguém. Todos são precisos. Se há pessoa que neste mandato, ou nestes mandatos, foi bastante humilhada e criticada, foi o Hermínio Loureiro. Mas eu também não esqueço que fui vítima por pessoas que eu nem consigo adjetivar, que à custa da mentira, da calúnia barata, quiseram pôr abaixo e criticar o Presidente da Assembleia Municipal. E a única resposta que tiveram do Presidente da Assembleia Municipal foi o desprezo. Porque não foi por causa disso, não é por causa mesmo de alguns que estão ligados a profissões que são profissões muito nobres e com responsabilidades grandes, principalmente na imprensa local, e que deveriam ter uma postura condigna com a sua posição. Serem independentes e olharem sempre para Oliveira das Meias e para os órgãos representativos de Oliveira das Meias com respeito, com consideração, e nem sempre isso aconteceu. Encontra explicações para isso? São os meios pequenos em que há muita ciumeira, em que há muita gente mal formada e é como eu digo, é preciso saber ganhar, mas é muito mais preciso saber perder. Doutor. E há muita gente que na vida não sabe perder, e nos meios pequenos isto é muito sensível. Incomoda muita gente as pessoas estarem em certos lugares, mas isto é democracia, não há problema absolutamente nenhum. É democracia, hoje são uns, amanhã são outros. Em Oliveira das Meias
desde o 25 de Abril, tirando o primeiro mandato do engenheiro Licínio, foi sempre do PSD. Não quer dizer que seja daqui para a frente sempre o PSD ou que seja outra força política. O que eu acho é que tem que ser oliveirenses que vistam uma camisola do Oliveira das Mães. E vêm aí umas eleições. As eleições devem ser bem disputadas, com respeito, porque só com respeito é que levamos o Oliveira das Mães. E findas as eleições, e ganhe quem ganhar, a única camisola que se deve vestir é a camisola do Conselho. É a camisola do Oliveira das Mães. E para isso estamos todos convocados. Já como dizia o Scolari, estamos todos convocados. Estamos todos convocados para fazer crescer o Oliveira das Mães, para ajudarmos o Oliveira das Mães, para que o Oliveira das Mães, os nossos filhos, os nossos netos, as gerações vindouras, tenham mais gosto, tenham mais, sejam pessoas que tenham o Oliveira das Mães mais no coração do que muitos que se dizem oliveirenses, que passaram estes anos todos a criticar. E normalmente estas pessoas são os piores exemplos. São pessoas que pouco fizeram ou nada por Oliveira das Mães e que só perdem tempo. Porque não. Quem tem tempo e tanto tempo para criticar é porque tem tempo demais que poderia ser ocupado em coisas profícuas. Portanto, normalmente são os incompetentes. São aquelas pessoas que têm muito tempo para dar à língua, para falar mal de tudo e de todos. Nunca estão de acordo com isto ou com aquilo. Somos sempre criticados por ter cão. Fazer ou por não fazer. Doutor. Por fazer ou não fazer. E o que eu peço a todos é que não guarde ressentimentos de ninguém. Tenho que estar agradecido por a pura elevação que houve na maior parte das assembleias, por o respeito, por a urbanidade, e ali é a casa da democracia conselhia, e penso que não levo nenhum rancor pessoal, seja de quem for. Caso não continue. Caso não continue, são todas pessoas que me honraram muito com a sua postura e com o seu respeito. E que eu também guardarei para sempre no meu coração. E que lhe estou agradecido até fundamentalmente por serem oliveirenses, e aqueles são todos de primeira área. Deduzo das suas palavras, essa é quase como uma mensagem final. Ano novo, vida nova. O que é que quer dizer então aos oliveirenses? O que eu quero dizer aos oliveirenses é que tenham confiança. Eu, parafraseando até no outro dia, numa entrevista que tive que dar a outro órgão de comunicação social, dizia-me assim, e tal, e agora o que é que vai ser do Oliveira das Mães sem a estrela da companhia, que é o Hermínio? E eu dei o exemplo. Quando na final do Campeonato da Europa se lesionou a estrela da companhia, toda a gente pôs as mãos na cabeça e disse, agora é que não somos capazes de ganhar. E a equipa fez uma demonstração de que, mesmo sem a estrela, com um espírito de equipa muito forte, com os valores de Portugal, e aqui agora comparando com os valores sempre do Oliveira das Mães, tornando-nos sempre uma equipa, à volta daqueles que mereceram do povo o voto para ocuparem os cargos que estão a ocupar. O Oliveira das Mães tem potencialidades fantásticas. Toda a gente sabe o associativismo, os empresários, o que têm feito por Oliveira das Mães. Tudo. O Oliveira das Mães tem metade do desemprego nacional. O Oliveira das Mães tem uma qualidade de vida invejável para muitos concelhos. É dos concelhos mais exportadores. Teremos agora, e queria uma palavra também, para uma pessoa que está a iniciar a sua vida política,
que foi a vereadora, a professora Manuela Pinho, que foi chamada porque era a pessoa que se seguia na lista do PSD para a variação. Uma pessoa que toda a gente conhece, uma pessoa humilde. E quero louvar o grande espírito oliveirense da professora Manuela Pinho, que poderia estar comodamente instalada na sua profissão, já que está há pouco tempo da reforma, mas aceitou o desafio e o seu amor à terra e o sentir que pode ser útil também numa área que é a área da educação, que é a que lhe está destinada, levou-a a dizer que sim ao professor Isidro, que também é uma pessoa de consensos. E veio fortalecer, e penso que foi mesmo fortalecer, o elenco da variação municipal. E, portanto, queria-lhe dar, como oliveirense, os meus parabéns, que pode contar. Nós crescemos juntos, praticamente, ela é um pouco mais nova do que eu. É uma excelente rapariga, toda a gente a conhece, é uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora e que tem um currículo na escola que fala por si e que, mesmo saindo da sua praia para ir para... Quando o Conselho e quando o Presidente da Câmara chamou por ela, ela não hesitou e veio integrar o elenco camarário da Câmara, o elenco camarário como vereadora. Uma palavra também de força, os oliveirenses podem estar completamente sossegados, porque temos um presidente à altura de Oliveira das Meias, com os valores próprios que um presidente deve ter para levar a sua nau a bom porto. E depois, em vez de fazermos conjecturas, ainda agora o campeonato está a começar para ele, vamos depois, no fim, fazer as contas. E vocês vão dizer se eu tinha ou não tinha razão. O Oliveira das Meias está também de parabéns por o grande Presidente da Câmara que conseguiu encontrar. Doutor, obrigado por estar à conversa com Cidades Online também. Para nós foi um prazer, claramente. Nada, João, eu é que agradeço esta vossa disponibilidade por ouvir o Presidente da Assembleia Municipal. Penso que vocês também estão a começar um trabalho que eu espero que seja um trabalho bastante meritório, com a independência que toda a comunicação social deve ter. Devem vestir sempre também a camisola de Oliveira das Meias, mas eu sabendo quem integra o Cidades e conhecendo as pessoas já há algum tempo, essa dúvida também não tenho. Sei que são pessoas sérias, pessoas de coluna vertebral direita e que vão de fazer do Cidades também um órgão de comunicação social que muito nos orgulha já, mas que nos vai muito mais orgulhar. Muito obrigado. Muito obrigado.